bagunça na cabeça. Recebi como um adicional também, talvez. Falando, assim, essa parte de não começar pelo fim, para mim é complexo, porque eu te perguntei isso, porque assim, sempre quando eu vou escrever alguma coisa, a primeira coisa que eu vejo é o final. Eu sei como eu quero terminar. Então eu demoro muito para construir todo o início. Porque eu sempre sei o meu final, eu nunca sei o meu início, que é exatamente o contrário. Mas nessa linha de raciocínio que você tem, e vendo isso, sempre que a gente fala sobre nazismo e tudo mais, e foi um épico, foi A Lista de Schindler, que foi um filme. E ele tem um start que, quando eu assisti a primeira vez, eu não percebi, que é a menininha de vermelho. Foi aquilo que fez com que ele mudasse o sentimento e que ele fizesse tudo que ele fez, né, teoricamente. Foi onde ele teve a primeira empatia. Quando aconteceu a sua primeira empatia com essa situação? Teve um start? Foi uma coisa que você sentiu? Do Holocausto? Com o Holocausto? Não teve um... Talvez, acho que sim, foi uma conversa com o Júlio Gartner, que é um sobrevivente, que depois eu fiz um longa. Talvez tenha sido isso, porque, mesmo que eu falei aqui, eu estava procurando algo na vida, propaganda não me satisfazia mais, eu comecei a fazer o projeto Marcha da Vida, livro e filme, e eu falei, comecei a me dedicar. Na Marcha da Vida, a marcha se passa na Polônia. A Marcha da Vida é chamada porque a gente faz uma caminhada de Auschwitz para Birkenau, que são 3 quilômetros. Birkenau é um campo de extermínio e Auschwitz é um campo de trabalhos forçados de concentração. Os judeus eram levados para a morte em Birkenau. A gente refaz essa marcha a pé, mas a gente chama da Marcha da Vida, porque a gente sobreviveu. A gente está aqui, sobrevivemos, né? Então, por isso que o projeto chama Marcha da Vida, porque as marchas da morte os nazistas faziam com os judeus, faziam eles caminharem dias e dias para morrer de exaustão. Então, a gente fez a Marcha da Vida. Quando eu estava filmando lá na Polônia, eu não conhecia nenhum sobrevivente, até então não tinha conhecido nenhum sobrevivente do Holocausto, nenhum. Meu pai nasceu na Lituânia, mas veio para o Brasil antes da guerra. Minha mãe já nasceu no Brasil. Não tinha sobrevivente na minha família, nunca tinha conversado com sobrevivente. Na Polônia, quando eu estava nessa Marcha da Vida, o Meyer Nigri, um amigo, me apresentou o Júlio Gartner. O Júlio era um sobrevivente que tinha passado por Auschwitz e ele estava você falou da lista de Schindler, ele estava no campo de Plaszow, que é o da lista de Schindler. Ele estava no gueto de Cracóvia quando o gueto é destruído, que tem aquela menininha de vermelho. Ele estava naquele dia e ele foi levado para o campo de Plaszow. Ele via o Amon Gueto fazendo tiro-alvo nos judeus, ele viu tudo isso. Um dos sobreviventes da lista de Schindler veio para o Brasil, ficou amigo dele aqui no Brasil, era amigo dele. Vieram 2 da lista de Schindler para o Brasil, um desses eu conheço o filho dele. Então, eu conheci o Júlio na Polônia. Eu falei, Júlio, quando eu voltar para o Brasil, eu quero te entrevistar porque eu estou escrevendo um livro e tal e tal. E o Júlio era uma pessoa extremamente carismática, extremamente querida, uma pessoa incrível, Júlio. O Júlio era fora de série. Aí, na Europa, para fazer o livro, eu entrevistei alguns sobreviventes que me contaram o que aconteceu durante a guerra. Quando eu sentei com o Júlio no Brasil, fui no apartamento dele, eu falei, olha, Júlio, eu já conheço histórias durante a guerra, né? O que o cara sofreu, onde ele passou, por onde ele foi. Eu quero que você me conta como é que uma pessoa sai do abaixo de zero e reconstrói a vida. Porque o Júlio perdeu os pais, os 2 irmãos fugiram, conseguiram escapar também, mas ele perdeu tudo. A guerra começou quando ele tinha 16 anos, acabou quando ele tinha 21. Ele perdeu 5 anos de vida, só estudou até os 16 anos e perdeu tudo. Quer dizer, chegar no Brasil com um papel, um passaporte, eu sou sobrevivente do Holocausto. Então, como é que se sai abaixo de zero e reconstrói a vida? Aí ele falou assim, a gente tem que olhar para frente. Eu falei, tá bom, mas você chega num país que você não fala a língua, né?
você não conhece ninguém. Não é, eu nasci no Brasil, você nasceu no Brasil, eu nasci no Brasil, tem os pais, tem a família, tem uma casa, a língua. Ele falou, a gente olha para frente e toca a vida. Para ele era a coisa mais óbvia do mundo. Não tinha. O passado foi o passado, eu tenho que tocar minha vida daqui para frente. Ele não conseguia me explicar esse processo, que para ele não foi nada, foi natural. Eu tinha que tocar a vida, né? Falei, tá bom, então me conta sua passagem na guerra, né? A passagem dele na guerra é impressionante, porque o Júlio passou por campo, passou por gueto, ficou escondido num buraco. Ele passou por 5 campos, ele foi escravo. Ele teve o azar de passar por todas as fases e sobreviver. E ele é muito carismático, então eu decidi fazer um filme sobre a vida dele. Eu fiz um longa. Depois do Marcha da Vida, eu fiz esse longa, que chama Sobreviver ao Holocausto. Está no YouTube, já deu mais de 120 mil views. Passei em cinema, ganhei um festival. Legal. Voltei com ele, aí eu voltei com ele para a Europa, para todos os lugares onde ele viveu antes, durante e depois da guerra. O filme é espetacular, a gente filmou em 15 cidades de 5 países. Eu acho que o Júlio é o que deu esse start que você perguntou. A partir do Júlio que eu não parei mais de fazer isso. Porque a história do Júlio era sensacional, ele conta de uma maneira sensacional. Ele não dramatiza aquilo, sabe? Ele conta como se fosse uma terceira pessoa contando. Então, você não vê ele se autoflagelando, oi, coitado de mim, como eu sofri. Não, ele vê isso de uma maneira leve, né? Aí eu comecei, eu dei com o Júlio mais de 250 palestras pelo Brasil. A gente foi chamado para vários lugares. E aí eu e ele dando palestra. Acabava a palestra, ele ficava 1 hora tirando selfie com os alunos. Era fantástico, a história do Júlio era fantástica. Ele é uma pessoa fantástica. Aí eu comecei a fazer isso com outros sobreviventes, mas ele é que me deu esse start. Tanto que às vezes ligava alguém de um canal de televisão para ele falava, não, liga para o Pete é meu agente, liga para o Pete. Aí me ligavam, olha, eu liguei para o Júlio pediu para falar com você, que a gente quer marcar uma entrevista, tá bom, vamos marcar e tal. Fui em todos os canais com ele, fomos em todos os programas, a gente ia em todo lugar. O Júlio foi uma coisa sensacional. E eu convivi com ele 10 anos, né, até que ele morreu. E para ele foram os 10 anos mais importantes da vida dele. Porque ele se sentiu uma estrela, né? Quer dizer, todo aquele sofrimento, tudo aquilo, de repente, virou uma nova vida. Eu conheci o Júlio, ele já tinha 86 anos, já estava aposentado, já não tinha o que fazer da vida, tranquilão. E eu dei vida para ele. Sim. Ele mesmo falava isso, né? Ele, às vezes passava uma semana, Pete, não tem nenhuma palestra para a gente ir. A vida dele era isso. Sim. Ele se apresentava nas entrevistas, vamos no Rony Fon, por exemplo. Seu Júlio, o que o senhor faz? Ah, eu sou palestrante. Sabe? Caramba, né, mano? E aí, há 2 anos, eu conheci o Gabriel Waldman, que vocês vão poder entrevistar. Pô, vai ser uma honra também. O Gabriel também é outra figura incrível. Eu conheci ele também, acho que ele já tinha 86, namorou com a filha do nazista aqui no Brasil. Ah, foi esse que foi e voltou para a Alemanha? Não, aqui ele namorou com ela. Sim, eles terminaram, ele foi embora, depois ele volta e namora com ela de novo. Não. Esse é outro. Tá. Ele te conta a história. Deixa melhor, senão vai dar o spoiler aqui. Você chama ele e te conta a história. E o Gabriel fala para mim, se não fosse você, eu estava de pijama em casa olhando para o teto. Ele já foi para eventos nas embaixadas em Brasília. Ele é húngaro, ele nasceu na Hungria. Ele é recebido pelo embaixador da Hungria. A Hungria vai publicar o livro dele, sabe? O embaixador de Israel convidou ele para um evento. Quer dizer, ele virou uma personalidade, né? Ele escreveu um livro que já vendeu os direitos para televisão, para um filme.
E ele fala, Pete, se não fosse você, eu estava deitado em casa olhando para o teto. Quer dizer, ele tem um carinho, e todos esses sobreviventes têm muito carinho por mim. E são sobreviventes que me movem. São sobreviventes que fazem eu continuar com esse trabalho insano, porque não é fácil fazer. Por exemplo, eu fui há 2 anos, eu levei 20 jornalistas para a Polônia. Levei o Igor, do Flow, levei o Vilela, do Inteligência Limitada, levei Record, Bandeirantes, Globo, levei todo mundo. Uma semana eu... Falta não. Não conhecia vocês, não conhecia vocês. Uma semana eu fiquei com um grupo, aí um grupo vai embora, chega outro grupo. Eu fiquei 15 dias visitando o campo. Aí foi pesado, aí é punk. E uma semana, tudo bem, mas você volta tudo de novo. Mas os sobreviventes me pedem isso. Os sobreviventes querem falar, me pedem para falar, me pedem para arrumar entrevista, para aparecer. Então, legal. É uma missão que eu tenho para eles. Você acha que da sua primeira pessoa que mudou o seu interesse total, porque você já estava estudando, você já tinha largado sua principal função para viver disso. Das pessoas que você conheceu de sobreviventes, me parece que do que você me conta, que eles são pessoas que são tranquilas, sim, que não são vítimas e que razoavelmente aceitam o que aconteceu. Não são felizes, mas aceitam isso, vivem com isso. Eles são parte de um ditado que fala que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Eu acho que para sobreviver era muito forte. Primeiro isso. Quer dizer, os que sobreviveram foram os mais fortes. Já eram naturalmente fortes. Eram mais fortes, mais inteligentes, mais espertos. Senão não tinha sobrevivido. E uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu achei muito forte, foi que os otimistas morreram. Os pessimistas fugiram antes. Olha que coisa interessante. Os pessimistas falaram, eu vou embora porque vai dar merda. Os otimistas, não, isso aqui vai melhorar, vai dar certo. Ficaram e morreram. Então, os que fugiram antes foram os pessimistas. Olha que coisa interessante. Né? Uma coisa a se pensar. O Samuel Klein, que fez a Casas Bahia, era sobrevivente do Holocausto também. Né? Não falava, ele não gostava de falar, não sei. Eu entrevistei ele também uma vez ou duas. E ele é impressionante. Pouco tempo depois da guerra, ele já estava muito bem de vida. Ele sobreviveu porque ele era esperto e ele se deu bem porque ele era esperto. E outra coisa que... Agora, existem 2 coisas também. Existem sobreviventes que não conseguiram superar os traumas e vivem tristes, vivem com dificuldade. Outros se deram muito bem na vida porque perderam completamente o medo de tudo ou já não tinham medo. Né? Eles se deram muito bem na vida porque perderam o medo. Eles não tinham mais medo. E o cara que passou pelo que ele passou, enfrentou um nazista, vai ter medo do chefe, vai ter medo de um plano real, de um plano cruzado, da inflação. Vai ter medo disso? Não vai ter. Por isso tem muitos sobreviventes que se deram muito, muito, muito bem na vida, que são bilionários, bilionários. O pai do Urso falou para ele, né, que depois da guerra tudo ia melhorar, né? Quer dizer, isso eu ouvi do Júlio. O Júlio falava para mim assim que uma frase que eu uso no livro é do Júlio. E você não sabe o teu limite. Né? Porque eu acho que eu cheguei no meu limite. O Júlio fala, você não sabe qual é o teu limite. Teu limite é a morte. Teu limite é a morte. Você sempre pode mais do que você acha. E isso é uma coisa que os sobreviventes sabem. Que teu limite é a morte. Enquanto você não morreu, não tem limite. Você pode ser capaz de tudo. Você acredita que não existe coincidência também? No judaísmo não existe coincidência. Então, eu não sou uma pessoa religiosa, mas esse conceito do judaísmo eu acredito, que não existe coincidência. Tudo está determinado. Difícil entender essas coisas, né? Então, eu aprendi isso quando eu estava falando que eu fiz da marcha, que
Nunca ninguém tinha documentado a Marcha da Vida em livro e filme. E eu fiz a 20ª, e era 60 anos de Israel. Eu chamei um rabino para escrever o prefácio. Eu até então não tinha rabino, porque eu não convivo na religião, não conhecia rabino, chamei um. E quando eu comentei isso com ele, ele falou, porque no judaísmo não existe coincidência. Você era a pessoa que tinha que ter feito esse livro, esse filme, e sem você saber, seria a 20ª marcha. Quer dizer, eu estava determinado a ser essa pessoa. Isso eu acho inacreditável. Tem 3 coisas assim na minha vida. A primeira foi essa da marcha. A segunda é o filme do Júlio. Quando eu falei, Júlio, você topa ir para a Europa, voltar para todos os palcos da tragédia? Ele falou, topo. Foi o primeiro filme no mundo onde um sobrevivente volta mostrando tudo. Nenhum americano fez isso, você acredita? Hollywood nunca tinha feito. Eu fui o primeiro a pegar um sobrevivente e na casa onde ele nasceu, no campo de futebol que ele assistia o jogo, na sinagoga que ele ia, nos campos que ele passou, onde ele foi depois da guerra. Eu fiz toda a rota dele. Como é que pode que ninguém tinha feito antes? Fazia 70 anos que tinha o Holocausto acabado. Como é que pode isso? E o terceiro, existe um evento mundial, um evento em Israel chamado Maccabiada, que é uma Olimpíada entre judeus do mundo todo. 70 países participam, são atletas judeus que vão para Israel cada 4 anos participar de uma Olimpíada, chama-se Maccabiada. Eu falei um dia, eu vou fazer um livro sobre a Maccabiada, esse tipo de livro com fotos e texto. Ninguém tinha feito antes. Eu fui o primeiro. Começa a se acreditar que são coisas divinas mesmo, né? Não é coincidência, não existe aquela coincidência. História. Pois o dedo falou assim, você, meu e tem filho, um vai quarto lá que é seu. Que isso é pena que eu esqueci de trazer o livro. Eu devia ter trazido o livro, tem um livro e um filme. Que eu ainda não posso dizer que aconteceu, porque ainda estou trabalhando para que aconteça, mas eu já fiz um livro e um filme sobre isso. A partir de 1948, quando foi fundado, foi aprovado na ONU o Estado de Israel, 1948,